Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. Estão prontos para mais uma maravilhosa aula sobre fake news? Talvez vocês já estejam um pouquinho cansados do tema, né? Mas é que é um tema realmente essencial, é muito importante para que a gente pense na produção, na circulação das fake news e na construção desse pensamento crítico essencial para que a gente possa separar, né, o que é real e o que é fake. E eu, como sou uma mulher sortuda, não ando sozinha. Hoje, quem está conosco para fazer a nossa tradução para Libras é Helena, eu nunca acerto, Helena, que fará a nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis. Aulas estas que vocês podem ver e rever e cansar e rever no nosso canal do YouTube Educa Recife. Basta digitar lá Educa Recife no YouTube. E aí vocês entram no canal, e no canal há uma série de playlists separadas por anos, né? Então temos aulas de educação, anos iniciais, educação infantil e anos finais. Então qualquer dúvida, vão lá no YouTube. E as nossas aulas também podem ser vistas além do ao vivo e além do YouTube, pelo nosso aplicativo Educa Recife, que se vocês ainda não possuem, basta baixar, basta, né, fazer o download, tanto pelas lojas de aplicativo Android e iOS, quanto pelo QR Code que aparecerá na tela, tá certo? Então façam o download do aplicativo. Por quê? Porque além do nosso acervo, né, de todas as aulas desse ano e do ano passado, a gente também tem o chat, que é a nossa ferramenta interativa. E hoje quem fará nosso chat é uma ilustre convidada, nossa queridíssima professora de ciências, professora Cláudia. Olá, professora, tudo bem? Bem-vinda pela primeira vez na minha aula. Primeira vez estreando aqui na aula da professora Camille. Espero que vocês gostem da nossa aula. Uma aula preparada com muito carinho, pensando especialmente em vocês. Vocês já conhecem a professora Camille, né? Então, Camille já sabe o que é que faz. Então, é uma honra estar aqui também com vocês, tá certo? Vamos nos acompanhar. Então, pessoal, ansiosos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a circulação das fake news. Então, quem faz, por que faz, por que as fake news são tão compartilhadas? E aí, eu preciso confessar aqui, a professora Cláudia está aqui para um joguinho que acontecerá mais para o finalzinho da aula, e eu acho que vai ser uma contribuição muito interessante para mim e para vocês, tá? Então, como eu disse, a gente vai continuar no assunto fake news, tá certo? E a gente ainda vai ter pelo menos mais uma aula de fake news, tá? Então se aquietem que ainda tem mais um pouquinho de coisa pra gente conversar. E aí, vamos fazer aquela revisãozinha sobre o que a gente já viu, né? Então, o que são fake news? Fake news é uma palavra que vem do inglês e que literalmente quer dizer notícias falsas. E essa falsidade, ela não deve ser confundida com a ficção, lembram? A ficção, ela tem um propósito, ela não tem um propósito de enganar, né? A ficção é uma criação, mas a falsidade, ela tem sim um objetivo maléfico, digamos assim, né? E aí a gente tem a fake news como uma expressão usada desde o século XIX e foi eleita a palavra do ano de 2017 pelo dicionário de Oxford, que elege todo ano uma palavra que foi a mais relevante, né? E com o advento dos meios digitais, tomou proporções perigosas. E a gente já viu que a fake news não é uma invenção do nosso século. A gente viu, lembram? Acho que foi na primeira aula que a gente viu uma série de fake news históricas, né? Porque a manipulação da verdade é um dos métodos, né, mais antigos de manipulação do poder. Viu? Então, essa manipulação da opinião pública, a manipulação dos fatos, né, das verdades. Lembram que também a gente falou um pouquinho sobre o valor da verdade? Em uma era de pós-verdade, né, em que, na verdade, as paixões e as convicções se sobrepõem às verdades dos fatos, né? Lembram que eu dei um exemplo da Guerra do Paraguai, que para nós brasileiros que fomos vencedores, temos como uma guerra interessante, massa, heróica, com um propósito. Enquanto que para o Paraguai, que foi o lado perdedor, nós somos vistos como disseminadores, né?
como vilões. Por quê? Então, qual é a verdade aqui? Né? A verdade provavelmente é algo no meio, nem do lado, nem do outro. Isso por quê? Porque a nossa percepção de verdade também passa pelas nossas crenças, pelas nossas características, por quem somos. Isso é importante também. Inclusive, esses produtores de fake news vão justamente apelar para as emoções, né? Vão apelar para as convicções, as paixões humanas para sobrepujar a verdade dos fatos, certo? Professora Cláudia, você concorda que estamos vivendo num período realmente de fake news? Sim, professor. E aí nós devemos ter o cuidado com a questão das nossas convicções, analisar direitinho que notícia é aquela, será que é um fake, será que é verdade? Então, só passar realmente essa notícia se você tiver certeza que aquilo realmente é verdade. Então, a era digital aí cresceu muito, né, professora? Nós temos vários acessos a ela, então ter muito cuidado com a questão de notícias falsas, tá certo, gente? Exatamente. E se preparem que próxima aula eu vou ensinar aqui a desvendar os fakes, certo? Para que vocês não caiam mais nessa. E lembrem que o meu maior objetivo aqui é que a gente exercite o senso crítico, tá certo? Então, ó, as fake news, conforme estudiosos, inauguram a era da pós-verdade. Elas fortalecem a ideia de que a verdade não é mais tão importante como antes, tornando o mundo uma realidade em que apenas acreditar, crer e achar verdadeiro é mais relevante que o próprio fato. Isso faz com que a gente questione menos. E aí eu pergunto para vocês, eu vou jogar aqui uma coisinha para vocês pensarem. A quem interessa o fato de nós sermos menos críticos? Quanto menos crítico a gente é, mais a gente segue a opinião comum. E será que essa opinião comum é de fato uma boa? Pensem aí. Ó, e vocês já pararam para pensar em como e os motivos pelos quais as fake news circulam tanto? Porque, vejam, são fenômenos interessantes, né? Perceber que, às vezes, uma notícia verdadeira, ela circula muito menos que uma notícia falsa. E aí, para isso, para a gente pensar sobre isso, eu trouxe aqui as palavras de Luiz Gustavo de Azevedo, que diz assim, ó: estudos de universidades, Oxford e o MIT, já comprovaram que os usuários se engajam, promovem e viralizam mais fake news do que temas reais. Percebam como isso é preocupante. Nós temos uma mobilização muito maior para a circulação de fake news do que para a verdade. Inclusive, mesmo após as fake news serem desmascaradas, é difícil fazer que a notícia verdadeira circule tanto quanto. E os perigos da fake news a gente já conversou um pouco mais, mas um dos grandes perigos é justamente o linchamento virtual e não virtual também, gerados pelas fake news, né? Há diversos casos de pessoas que foram vítimas das fake news e que sofreram danos irrecuperáveis, perdendo inclusive a vida, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente compartilha, o que a gente consome e o que a gente coloca para frente, tá? O senso crítico ele é essencial e é importante mesmo que a gente questione. E questionar é diferente de ser mal educado, ou mal criado, ou rebelde. Lembrando que o questionamento ele tem que vir de uma forma que vocês também estejam abertos a serem respondidos, né? Não adianta, tipo, questionar por questionar. É questionar pensando em buscar a verdade. E buscar a sua própria verdade também, né? Então, ó, e o pior é que boa parte das pessoas sabe que as notícias são falsas, mas mesmo assim compartilham. Então, que tipo de fenômeno social é esse? Em que há um interesse muito maior de uma veiculação de uma notícia que não é verdadeira do que de fato a verdade. Então, ó, as notícias falsas, falsificadas ou deslocadas estão cada vez mais sofisticadas, revestidas de um rosto amigável e bem produzidas, ou seja, com o tempo houve o quê? Uma sofisticação, né? Um melhoramento na cara dessas notícias. Então, se algumas têm muita cara de falsidade, ou são muito absurdas, ou contêm uma série de equívocos ortográficos, de fontes, se contradiz,
Por outro lado, a gente também tem notícias que são muito bem construídas, que parecem de fato notícias verdadeiras. E que é aí que a gente precisa ser um pouco perspicaz, né? Tendo como base conteúdos explosivos e polêmicos. Se utilizam das disputas ideológicas e as assimetrias culturais e econômicas e sociais para se propagar. Ou seja, vão ser notícias criadas baseadas nessa paixão ideológica, nessa disputa, nesse fenômeno que a gente tem vivido de polaridade, né? De polarização das opiniões, em que os lados às vezes não dialogam e aí as notícias falsas, né? Os produtores de fake news se aproveitam dessas paixões inflamadas, em que as pessoas às vezes consomem qualquer coisa para validar o seu ponto de vista. Então, às vezes, as fake news elas circulam muito porque elas comprovam certos pontos de vista. Então, ao invés de certas pessoas refletirem e se questionarem, né, se abrirem para o diálogo, o que é que elas fazem? Elas buscam fatos que comprovem suas visões sem sequer um pensamento crítico. Professora Cláudia, você já recebeu fake news pelo celular? Já, professora. Vários, né? Vários. Mas aí a gente pesquisa, né, a fonte. Principalmente na área científica também surgem muitos fake news, né? Nós que somos professores de ciências, que estamos sempre querendo inovar nossas aulas, então nós temos que ter bastante cuidado nessa questão. Então, eles têm uma facilidade de disseminar isso aí. E principalmente questão cultural, social, né, econômica, eles vão logo nessa base aí para que possa formar, né, um consenso e essas informações elas são divulgadas com muita facilidade. E aí, lembrando que elas geralmente possuem um tom muito apelativo e urgente. Então, por isso que há também esse compartilhamento em massa. E não esqueçamos que já vimos a estrutura. Então, a gente viu que tem muita tecnologia, muito dinheiro, muitos profissionais envolvidos na produção dessas fake news. Então, continuando aqui, a pós-verdade impera. Transformam a opinião em verdade e se discordar, invoca-se a liberdade de expressão, que a gente tem visto como sendo tomada de maneira equivocada, né? A gente tem que sempre lembrar que a nossa liberdade termina quando começa a do outro, tá? E aí, relembrando o sentido de pós-verdade, eu fui onde? Eu fui procurar o significado na Academia Brasileira de Letras, que tem lá uma seção de significados. Então, é uma fonte confiável que vocês podem pesquisar. E lembra, eu sempre digo isso, não sabem o que alguma coisa significa, vão pesquisar. Lembrem, conhecimento é poder, e isso ninguém tira de vocês. Se vocês têm conhecimento, se vocês podem acessar, podem pesquisar, vocês estão construindo um senso crítico. E aí vocês pesquisam todos os lados, todas as opções, e aí vocês constroem a própria opinião de vocês. Isso é importante, inclusive, quando a gente for estudar argumento, textos argumentativos, que vocês precisam ter um ponto de vista e defender esse ponto de vista, tá? Então, aqui diz, informação ou asserção que distorce deliberadamente a verdade ou algo real, caracterizada pelo forte apelo à emoção e que, tomando com base crenças difundidas, em detrimento, ou seja, em preferência, né, de fatos apurados, tende a ser aceita como verdadeira, influenciando a opinião pública e comportamentos sociais. Ou seja, a pós-verdade vai ser exatamente essa manipulação, né? Essa informação que vai parecer real. Por quê? Porque tem esse forte apelo à emoção, mas que vai ignorar a realidade dos fatos, né? Contexto, informações ou notícias verossímeis, ou seja, que parecem verídicas, né? Caracterizadas pelo forte apelo à emoção e baseadas em crenças pessoais, ganham destaque, sobretudo social e política, como se fossem fatos comprovados ou a verdade objetiva. Então, essa área da pós-verdade me parece ser uma área que o diálogo ele está um pouco em decadência, digamos assim, porque acredita-se em suas próprias paixões, em seus próprios fatos, busca-se argumentos que fundamentem o seu ponto de vista, não importando se é verdadeiro ou não.
E aí, você sabia? Uma notícia falsa tem 70% mais chances de ser compartilhada no Twitter do que uma verdadeira. Já uma história real demora 6 vezes mais tempo para atingir 1.500 usuários de uma falsa do que uma falsa. Pior, os principais responsáveis são pessoas de carne e osso, e não robôs programados para replicar conteúdos nas redes sociais. As conclusões são do maior estudo feito até agora sobre o tema, produzido pelo MIT e publicado na revista especializada Science. Ou seja, aqui eu tirei, tipo, esse fato aqui, eu tirei de um site confiável. E perceba que ele cita as fontes. Então, isso é uma indicação de que quando você tem uma notícia ou algo que cita fontes, ela tem uma chance de ser verdadeira. Por quê? Porque você tem como verificar. Você tem como ir lá na fonte e ver se aquilo procede. Então, isso é um bom indicativo, tá? E aí, mas quem cria essas fakes? Quem cria as fake news? Porque eu trouxe 3 perfis possíveis, né, de criadores. Então, a gente tem pessoas que ganham dinheiro com divulgação das mensagens falsas e distorcidas, porque sim, é um mercado. E a gente já viu na aula anterior, quando a gente falou um pouco da estrutura da disseminação, que é um mercado em que há uma injeção de dinheiro muito grande. Por quê? Porque a manipulação da opinião pública, ela é muito interessante. Para quem? Para quem quer se manter no poder, para quem quer chegar no poder, para quem quer manipular mesmo a população, tá? Então, existem pessoas que sim ganham dinheiro com a divulgação de mensagens falsas. Então, o funcionamento das redes sociais e das principais plataformas da internet permite que criadores de conteúdo monetizem seus posts, ou seja, possam ganhar dinheiro pelas suas publicações, textos e vídeos em sites e redes sociais. Como conteúdos falsos costumam apelar para a emoção das pessoas, lembram que a gente já falou do clickbait, que é exatamente isso, é quando tem uma notícia falsa ali, uma manipulação ali do conteúdo para torná-lo mais interessante e aí o quê? Caçar o clique, porque esse clique é monetizado, então esse clique se transforma em dinheiro, tá? E a gente acaba caindo, né? Pronto, perdão. Elas chamam atenção e geram bastante engajamento, e esse engajamento, ele também é medido, e ele é importante porque essas pessoas também usam do engajamento para fazer dinheiro, né? Cliques de visualizações e compartilhamento. Através deste engajamento, os produtores conseguem ganhar renda por meio de publicidade. Porque as empresas que contratam essas pessoas, né, que vivem de internet, eles medem. Existem formas de medir os engajamentos, enfim. E aí, quanto mais clique, quanto mais compartilhamento, mais engajamento. Quanto mais engajamento, mais trabalho, mais dinheiro. Por isso que há pessoas que, de fato, conscientemente fazem e produzem essas fake news. Temos pessoas que criam desinformação por convicção política e ou porque são pagas para isso. Por quê? Porque também há um interesse na manipulação da verdade, né? Então, são usuários comuns, entre aspas, de redes sociais, que trabalham em empresas ou em campanhas políticas para alimentar discussões, distorcer notícias e espalhar mensagens falsas ou distorcidas. É o grande jogo sujo do poder, né? Em que há um vale tudo. E aí eu acho que é um momento da gente refletir e pensar até onde isso é válido, né? Podem ter diferentes perfis essas pessoas. Militantes que entram no mundo da desinformação apenas por convicção política, pessoas que recebem salários para isso, ou mesmo uma junção dos dois, que seriam as figuras dos militantes pagos. Tá? E a gente tem a figura dos trolls e pessoas que criam fakes como forma de piada ou sátira. E aí aqui, na verdade, a gente precisa fazer uma distinção. Porque a sátira e a paródia, ela geralmente é clara. Então, a falsidade, né, a fake news, ela é óbvia. Então, o leitor ele entende que é uma fake news, ele vai rir daquilo, vai compartilhar com sentido humorístico, de sátira, de piada, não com o objetivo de manipular
ou de divulgar essa notícia como verdadeira. Então, a gente, não vou dizer aqui o nome, mas a gente sabe que algumas páginas fazem isso, criam esse conteúdo de notícias obviamente falsas e que eles declaram a falsidade da notícia, tá? Com esse intuito de sátira mesmo, né? Até uma crítica. Enquanto que há trolls, que são essas figuras muito gentis da internet, só que não, né? São pessoas que parecem que vivem para disseminar o ódio e mentiras. E aí, enfim, não precisa diferenciar, né? Mas aí a motivação aqui não é monetária, não é nada. A motivação é outra, né? A motivação, às vezes, é só causar o caos mesmo. E aí, ó, páginas e perfis humorísticos frequentemente criam histórias fictícias como formas de satirizar algum fato ou pessoa pública. E aqui entra a parte da ficção, porque aqui são histórias fictícias, há esse empenho ficcional. E há, né, com o leitor, um pacto ficcional de que se eu consumo aquilo, eu sei que é mentira. Diferentemente das outros meios, né? Muitas vezes, estes conteúdos perdem o controle e passam a circular como se fossem verdadeiros nas redes sociais. Além disso, há os trolls, que podem criar histórias absurdas apenas para criar confusão e ver o alcance das piadas. E aí seriam esses perfis. E agora, vamos jogar o jogo da fake news, que consistirá em que a professora Cláudia está com uma belíssima placa aí, feita aqui, né, MAD, certo? Então, vocês podem fazer a plaquinha de vocês em casa. E as regras são, basicamente, dizer se as afirmativas são falsas ou fake. E o tema é o quê? A pandemia e o coronavírus. Porque a informação nunca é demais. Então, ó, primeira, professora Cláudia, ó, não há problemas em compartilhar celulares ou outros objetos, porque o coronavírus não se transmite assim. Fato ou fake? Fake, professora. Exatamente, pessoal. Por quê? Embora não seja a forma, né, mais comum, mais crítica, digamos assim, né, de contaminação, há sim uma possibilidade de contaminação, não é, professora? É, professora. E principalmente porque é uma doença causada por vírus, né? Então, o vírus se propaga com muita facilidade e nós vimos que nessa pandemia ele sofre várias mutações, né, professora? Isso. Então, isso aí realmente é um fake. Por isso que foi também divulgado. Uns divulgavam que não tinha importância e outros já foi assim, a importância da pesquisa científica para provar realmente que seria um agente transmissor, né, da Covid-19. A gente não pode esquecer o valor da ciência. Inclusive, nessa era da desinformação e fake news, a ciência é um grande aliado da verdade, tá? Ó, quando apresentamos sintomas gripais e estamos em locais públicos, o melhor a se fazer é cobrir a boca ao tossir. Fato ou fake, professora? Fake, porque o melhor jeito é o quê, pessoal? Se tiver doente, não sair de casa e, caso saia, usar a máscara. Porque o braço e a mão não são suficientes para conter o vírus, né? Que é muito pequenininho, não é, professora? É, e nós temos também o distanciamento, né, professora? Além das máscaras, o cuidado que nós tivemos. Então, sintomas gripais, até de uma gripe normal, também é causada por vírus. Então, contamina também outras pessoas. Então, distanciamento, a máscara ainda que nós usávamos também, não é, professora? Isso. E também, se pudesse ficar em casa, melhor. Para não estar disseminando aí esse vírus de outra gripe, ou se fosse Covid, que ninguém sabia no momento, não é, professora? Isso. E agora, podemos estar com Covid até 14 dias antes de apresentar os sintomas. E aí? Fato ou fake? Professora Cláudia respondendo aqui, real! Exatamente, pessoal. A gente tem que saber que há um período de incubação, não é isso? É. Então, o vírus, nós podemos estar contaminados e não estar apresentando sintomas, mas aí esse vírus aí disseminar. Então, 14 dias ele podia começar a apresentar sintomas, né? Então, por isso que muitas pessoas, mesmo sem sintomas, aí eles ficavam em casa com 14 dias, né, professora? Porque isso. Poderia, de repente, aí começar a acontecer os sintomas e transmitir também para outras pessoas. 4. Vacinar-se, usar boas máscaras, preferir lugares abertos e praticar o distanciamento social são as melhores formas de se proteger do coronavírus. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro. Eu já respondi aqui. Verdadeiríssimo. Inclusive, a vacinação precisa ser completa, ou seja, o esquema vacinal completo, incluindo quantas doses de reforço forem necessárias. Não é isso, professora? É isso. Porque o vírus, ele é o quê? Mutante. Mutante. E aí eu trago também a prevenção, né, professora? Isso. Então, a vacinação, se você completar realmente seu esquema vacinal, então, se você tiver ainda, é de forma leve, não é? Então, muitas pessoas não procuravam ir porque iria ter efeitos colaterais. Se você analisar quem tem filho, todas as vacinas, uma grande maioria das vacinas, elas apresentam efeitos colaterais, como uma febre de leve, né? Outros sintomas, dor de cabeça, mas que com um remédiozinho vai passar. É melhor do que você ter a doença, como a gente viu o Covid. Então, aí a ciência ganhou realmente na produção da vacina e nós vimos que hoje nós estamos já em um período muito mais há mais de tranquilo. 15 dias ninguém morrendo de Covid, né, professora? Provando o quê? A importância da vacinação, gente, de verdade. E completem o esquema vacinal. Eu já tomei as 3 doses, estou ansiosa pela 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, todas que vierem. Então, ó, 5. Atualmente, medicamentos específicos e eficazes para o tratamento e prevenção da Covid-19. E aí, pessoal? Ah, exatamente isso, professora Cláudia. Fake, exatamente. Não temos nenhum tratamento precoce, não temos nenhum tratamento medicamentoso ainda, embora haja estudos, não é isso? Haja estudos, mas é aquela questão, professora, vírus, ele é difícil assim de combater, né? Você tem que estar com pode procurar assim algum medicamento, uma alimentação saudável que aumente a sua imunidade para que seu próprio organismo possa combater o vírus, porque não existe realmente um remédio específico para o combate. Exatamente, ó. Era o 6, mas eu botei o site aqui, mas é o 6, tá, gente? Ó. Uma pessoa assintomática, ou seja, sem sintomas, pode contaminar outras? Eu já spoilei aqui no próprio slide, né, professora? Mas vamos fazer aqui a dinâmica. Fato ou fake, professora Cláudia? Real, gente, real mesmo. Inclusive, foi um dos grandes fatores da pandemia mesmo, né? Da quantidade de pessoas que não apresentaram sintomas, mas estavam contaminados e acabaram contaminando. Como, por exemplo, esse moço aqui, que está tomando a sua aguinha com Covid sem sintomas e espalhando para as pessoas, tá? Isso aí, professora, então, aconteceu muito com crianças, né? Com crianças. As crianças, a maioria das crianças, elas eram assintomáticas e aí elas transmitiam sem querer, né, a doença. Então, mesmo a gente sem sintomas nenhum, nós também transmitimos o vírus. Então, o cuidado foi aquele realmente, distanciamento, máscaras, álcool gel, lavar bem as mãos. A limpeza das mãos não é só para o Covid, né, gente? Nós sabemos para uma série de parasitoses e outras doenças. Então, essa limpeza aí, ela não é específica para, mas deve ser mantida sempre, tá certo, gente? Exatamente. Então, e aí, eu não pus porque eu pensei que fosse ficar uma aula muito longa, mas vamos fazer aqui oralmente. Vamos lá. A Covid-19 não deixa sequelas. Verdade ou fake, professora Cláudia? Fake, pessoal. Há uma coisa chamada síndrome de Covid longa, que é exatamente uma apresentação de sequelas depois dos casos de Covid, que assim, há uma série de sintomas, desde coisas leves, como queda de cabelo, que eu confesso que eu tive bastante medo, como sintomas mais graves, como perda cognitiva, perda de memória, sequelas cardíacas, respiratórias. Uma série de coisas. Então, assim, se a gente puder evitar a exposição, claro que estamos em um momento que dá pra gente ter uma vida, né? Voltar um pouco, mas se puder, continue usando máscara, complete o seu esquema vacinal, lutemos pelas vacinas das crianças, né? Todas as vacinas. Porque a gente tem ainda uma faixa etária que está desprotegida e por elas a gente precisa tomar mais cuidado, tá? Isso aí, professora. Como sempre, né? Foi um prazer estar aqui. Infelizmente, nossa aula tão legal acabou. E aí eu queria terminar agradecendo, né, a Helena, a professora Cláudia, que veio aqui nos emprestar o seu conhecimento, o seu carisma, o seu charme, a sua beleza, essa pobre aula, né, de língua portuguesa. E eu vou deixar ela se despedir e eu volto rapidinho, tá? Quero agradecer a professora o convite, né, que foi um bate-bola muito bom. Agradecer a vocês por estarem aí nos assistindo e que vocês continuem, né, selecionando assim essa questão que é fake
e o que não é, tá certo, pessoal? Então, tchau, tchau, pessoal. Então, para terminar aqui, a gente tem uma citação de Zygmunt Bauman, que foi o filósofo, né, que pensou nessa questão da pós-verdade, que diz: hoje, o medo da exposição foi abafado pela alegria de ser notado. Então, pensemos sobre isso. Como sempre, foi um prazer estar aqui. Obrigada, Helena. Obrigada à professora Cláudia pela gentileza de ter vindo. Obrigada à produção, que faz com que as nossas aulas cheguem até vocês. Um beijo e até a próxima.